Evangelho de Marcos, capítulo 10. Estaremos meditando na palavra do Senhor. E o título da nossa palavra é A Glória da Vida Cristã. A glória, qual é a glória da vida cristã? E nós vamos falar qual é a glória da vida cristã. Marcos, capítulo 10. A partir do verso 35, quem já encontrou, diga amém. Marcos capítulo 10, verso 35 diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra preparada para esta noite. Senhor, me coloco em Tuas mãos para ser um instrumento do Senhor. Ó Deus, e tendo a função de ser mensageiro, a minha oração é que eu seja um mensageiro fiel, meu Deus, não acrescentando e nem diminuindo nada daquilo que o Senhor quer falar ao seu povo nesta noite. Por isso me usa com graça, com poder, ó Deus, com unção vinda do Teu Espírito Santo. Mas também prepara cada coração que está aqui, Senhor. Livra os irmãos que estão aqui das distrações, das preocupações com coisas que estão lá fora, para que a atenção dos Teus filhos e filhas seja uma atenção total à Tua palavra. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz. No nome santo de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar. Quando criança, havia uma brincadeira no grupo de colegas, no meu grupo de colegas de criança, em inventar linguagens e se comunicar por meio delas. Talvez isso você fez parte também disso, né? E essas linguagens eram códigos que só o grupo entendia. Hoje eu vejo um pouco disso na internet, né? Às vezes eu vejo jovens se comunicando com figurinhas, né? E às vezes eu nem entendo muito bem o que eles querem dizer, mas eles estão entendendo o que eles querem dizer, né? Com as figurinhas, com os emojis, com as brincadeiras, né? Há uma comunicação que eu não entendo, mas quando eu vejo isso, eu me lembro da minha infância, também das comunicações que nós inventávamos ou fazíamos. E eu me lembro que uma delas era chamada linguagem do P. Quem é desse tempo, da linguagem do P? Caramba, tem gente abessa, hein?
a linguagem do P, né? Era uma linguagem que botava o P, não sei, substituindo algumas coisas. Eu confesso aos irmãos, eu não era muito bom. Eu era péssimo para isso. Eu fingia que estava entendendo, mas não entendia nada, né? E a pessoa falava, vai para lá e para cá, eu não entendia muito dessa linguagem. Mas saindo, vamos assim dizer, desse mundo da linguagem de brincadeiras, vemos também algumas coisas estranhas nas linguagens formais. Quando você procura aprender um idioma ou tem contato com outros idiomas, você vai ver também algumas coisas diferentes nesses idiomas. Por exemplo, no idioma arábico, né, na linguagem árabe, há uma coisa estranha, né? Geralmente, no português, nós lemos daqui para cá. No árabe é o contrário, é daqui para cá, né? É o contrário. Então, na linguagem árabe, tem uma direção diferente. Já ia falar errada, olha só. Uma direção diferente no idioma, né? A pessoa lê, a gente lê da esquerda para a direita. Eles leem da direita para a esquerda. Até mesmo, né? Por exemplo, vemos o mandarim, que dizem ser uma das linguagens mais difíceis de se aprender. Por quê? Porque ela é cheia de símbolos, né? de desenhos, né? Que fazem com que a linguagem se torne diferente. Até mesmo em inglês, há formas gramaticais, onde a palavra, se a palavra vir na frente, ela muda o sentido da frase, né? Então, as próprias linguagens formais trazem também diferenças. E nós podemos dizer, irmãos, que a cosmovisão ou a linguagem que está por trás dos idiomas deste mundo sugere também, eu diria que uma direção diferente. E quando nós comparamos essa linguagem do mundo, quando eu falo a linguagem que se fala no mundo, não necessariamente a linguagem gramatical, mas eu falo a visão deste mundo, a cosmovisão que domina o mundo, nós vemos que ela tem uma direção diferente, eu diria que até mesmo inversa àquela que a Bíblia nos ensina. Por isso é que vemos em alguns pontos das Sagradas Escrituras, o Senhor falando ao seu povo e fazendo essa reversão. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, essa reversão, da linguagem dos céus para a linguagem, e o espírito que move este mundo. Por exemplo, por meio dos lábios do profeta Isaías, o próprio Deus disse, abre aspas, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então o próprio Deus está dizendo assim, olha, há coisas que são mal e as pessoas dizem que é boa ou bem. Há coisas que são ruins, há coisas que são trevas e as pessoas estão chamando de luz. Também, na linguagem de Deus revelada pelas Sagradas Escrituras, aprendemos também isso. Você vai encontrar muito na Bíblia isso, que o último é o primeiro, que o pequeno se torna grande, que aquele que busca ser exaltado será humilhado, aquele que busca ser humilhado será exaltado. O que isso significa, pastor? O que isso quer dizer? Como assim? Como que ocorreu essa distorção na linguagem e no sentido deste mundo? Por que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala exatamente isso porque há uma linguagem que é usada no mundo, ou uma cosmovisão que o mundo tem, que destoa, se choca com aquilo que a Bíblia nos ensina. E a primeira pergunta que temos que fazer é, onde tudo isso começou? Por que as coisas se tornaram assim, pastor? Para entendermos como esta reversão aconteceu, porque nós cristãos sofremos muito com isso,
Você vai conversar com uma pessoa que não tem a mesma visão cristã que você tem, e na cabeça dela, ela tem algo como muito bom, e que para a gente é muito ruim. Às vezes você conversa com um colega de trabalho, amanhã, por exemplo, você vai chegar e ele vai falar do final de semana onde ele bebeu muito, e falando disso com prazer, falando disso como se fosse algo bom, falando disso como se fosse algo saboroso, feliz. E para a gente isso é terrível. E a pergunta é, por que há esse choque de entendimento, essa reversão? Onde tudo isso começou? Para entendermos como esta reversão aconteceu, nós precisamos voltar à origem, o ponto de partida que gerou toda essa reversão de linguagem, de visão, de pensamento, que moldam e dirigem o nosso mundo de hoje, E eu diria que tal como num vazamento, alguns irmãos aqui já talvez sofreram isso, Às vezes você acordou e a sua casa estava alagada de água, ou um cômodo estava alagado de água. E aí você vai ver, é porque tinha um furo, pequeno furo, na caixa d'água, a caixa rachou, ou um determinado cano rachou, e aquilo foi suficiente para causar um transtorno. Tudo o que acontece neste mundo, irmãos, entenda, e nós cristãos precisamos ter isso bem definido, tudo o que acontece neste mundo, o curso deste mundo, o pensamento deste mundo, o prazer que este mundo tem no pecado, tudo o que acontece neste mundo teve origem na queda humana, na entrada do pecado no coração humano e no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado começou a fazer essa reversão no pensamento do homem, essa mudança no pensamento do homem. Teologicamente, quando nós estudamos a queda, o fenômeno da queda, vamos assim dizer, e buscamos compreender o que os teólogos chamam de efeitos noéticos do pecado. O que significa esses efeitos noéticos? Significa até onde o pecado corrompeu a capacidade humana, a capacidade de pensar, a capacidade que nós chamamos volitiva, a capacidade de pensamento, até onde o pecado corrompeu, até onde o pecado destruiu. E quando nós estudamos isso, nós fazemos uma distinção entre o que é estrutura e o que é direção. Quando o pecado entrou na humanidade, na criação, e quando a gente fala não somente o homem, mas na criação como um todo, o pecado ele afetou tanto a estrutura como a direção. E estrutura diz respeito ao mundo criado, os seres que habitam neste mundo. Podemos dizer que, de certa maneira, eles mantêm a mesma estrutura de como foram criados, ainda que o pecado tenha trazido danos terríveis. E eu quero usar aqui um exemplo para que os irmãos entendam isso, de maneira bem simples. Tal como um carro. Quem tem carro aqui sabe o que o pastor vai falar. Tal como um carro. Imagine que você tem um carro e esse carro foi batido. Esse carro teve os seus vidros quebrados, teve o seu radiador furado, que a cada 10 quilômetros que você anda com ele, você tem que parar e botar 2 litros de água nele. Então, se teve o radiador furado, teve seus vidros quebrados, está todo amassado. Mas se você olhar para esse carro mesmo amassado, com os vidros quebrados, radiador furado, eu pergunto, você vai chamar ele de carro? Sim ou não? Sim, você vai chamar ele de carro. Ainda que ele não esteja funcionando plenamente como um carro, você vai chamar ele de carro porque a sua estrutura de um carro está lá. Então, podemos dizer que o mundo e o homem, o ser humano, mantiveram a sua estrutura de como foram criados. As árvores continuam produzindo seus frutos, as estrelas continuam nascendo e brilhando e morrendo,
Os seres humanos continuam casando, gerando filhos, inventando máquinas fantásticas, produzindo arte, realizando feitos tremendos e até mesmo o feito de chegarem à lua. E tudo isso, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que o homem faz estas coisas porque a estrutura na qual eles foram criados e foi dada a eles, essa estrutura ainda foi preservada. Mas imagine, agora falando da direção, o pastor falou da estrutura, agora falando da direção, mas imagine que aquele carro batido, com os vidros quebrados, radiador furado, que você precisa colocar a cada 10 quilômetros água nele. Quem já teve carro com problema de radiador sabe o que é isso, né? Eu já tive carro assim, né? Ainda bem que Deus já nos deu vitória nisso, né? É muito ruim, né? Mas é terrível. Mas imagine que não somente a estrutura, mas imagine agora que esse carro batido, vidros quebrados, radiador furado, você entrasse nesse carro e quisesse ir para Petrópolis e ele te levasse para Paraisópolis. Os irmãos sabem onde fica Paraisópolis? É uma grande favela de São Paulo. Imagine que você entre no carro e o carro não te leva para Petrópolis, ele te leva para Paraisópolis. Você deseja ir para casa e esse carro te leve para o trabalho, né? Foi isso que o pecado produziu no coração humano. Ele conservou, a estrutura foi conservada, ainda que corrompida, mas nós entendemos teologicamente que mudou radicalmente a direção do que o homem pensa, do que o homem deseja, do que o homem quer. O pecado, o efeito noético do pecado é esse, né, que Paulo diz lá em Romanos 3. A nossa capacidade de pensar, ela foi mudada de direção. Nossa capacidade de desejar foi mudada de direção, radicalmente. E em que sentido isso, pastor? Aquilo que deveria produzir honra e glória para Deus, agora o homem se volta para produzir honra e glória para si mesmo. Aquilo que deveria produzir alegria no coração de Deus, o homem agora tem a direção de produzir alegria para si mesmo. Então, por conta dessa direção invertida, não mais para o alto, mas agora para a terra e para si mesmo, é que nós vemos que a linguagem deste mundo é uma linguagem contrária, uma inversão daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, para entendermos por que o mundo deseja as coisas que desejam, querem as coisas que querem, é justamente por isso. É porque a direção do coração humano não se volta mais para Deus. Agora a direção do coração humano se volta para a terra e para si mesmo. E por isso isso muda radicalmente, né, o que o homem deseja. E a pergunta que surge disso é: temos como mudar isso, pastor? O homem tem como mudar isso? O mundo tenta. O mundo reconhece que o carro está quebrado, o mundo reconhece que os vidros estão quebrados, o mundo reconhece que o radiador está quebrado, mas o mundo não reconhece que a direção está errada. Então o mundo tenta. Nós vemos os discursos humanos, eles estão cheios desta esperança de que podem mudar essa situação. E nós vemos cada vez mais esses discursos, né, que você já ouviu em algum momento. Vamos criar um mundo melhor, onde haja paz, justiça e a verdade possam reinar. Quem já ouviu esse discurso? Ele vai voltar mais forte ainda no ano que vem, né? Porque nós teremos eleições a nível federal, né? Então o discurso vai aumentar. Nós vamos mudar o Brasil vai ser uma terra de verdade, de justiça e de paz. Até mesmo a famosa música dos Beatles, composta no ano de 1971, né, tem frases tão bonitas aquela música, né, a música Imagine, né? E tem lá uma frase que diz: Imagine all the people
sharing all the world. Em tradução imagine todas as pessoas compartilhando um mundo. Imagine todas as pessoas não brigando. E a música Imagine, ela traz essa ideia de um mundo melhor. Mas essa música já tem 50 anos. E o mundo continua do mesmo jeito. Eu diria que talvez até pior do que foi no tempo que foi composto. E quando nós ouvimos isso, irmãos, para mim isso se torna tão claro. Claro de quê, pastor? Há um grito do homem que sabe que este mundo está invertido. Quando eu assisto o noticiário, quando eu assisto esses discursos, o que isso soa para mim, conhecendo a palavra, é que é um grito da humanidade. É um grito do homem, reconhecendo que as coisas estão invertidas e tentando pela sua própria força mudar estas coisas. No entanto, nós somos informados pelas Escrituras que o homem não pode fazer essa mudança. O homem é incapaz de fazer essa mudança, pois ele mesmo foi a causa desse terrível mal. E a solução deste mal não está nas suas mãos. Isso não está mais nas mãos dos homens. Por mais que haja um esforço humano, mas obviamente que o esforço humano sem o trabalho de Deus é um esforço vão. Basta olharmos, irmãos, para a política que nos cerca, e nós veremos que os escândalos que aconteciam há 30 anos atrás se repetem hoje com a mesma dinâmica de 30 anos atrás. E o que muda são apenas os nomes. No passado, tínhamos um empresário, quem é das mais antigas vai se lembrar, o PC Farias. Quem se lembra do PC Farias, PC Farias. PC Farias já morreu. Acho que já morreu. Morreu, Acho que foi até assassinado, se não me engano, não me lembro. Hoje PC Farias são outros. A dinâmica continua a mesma. Corrupção. Onde tem o dinheiro, onde tem o poder, tem a manipulação. Basta olharmos para a sociedade e você vai ver homicídios, adultérios, roubos, que ocorrem como sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Basta uma olhada para os costumes humanos e nós veremos uma piora substancial acontecendo a cada geração. Eu fico, às vezes, muito triste quando eu vou a um shopping e vejo a normalização por meio de leis de coisas que eram até mesmo coisas que a própria sociedade combatia, mas hoje nós vemos tão aceita no nosso tempo. Nós vemos um mundo muito estranho. O carro que não sabe mais tomar a direção correta somos nós, irmãos. Nós somos o carro, do exemplo que o pastor está dizendo. A humanidade é o carro que não sabe mais tomar a direção correta. Por mais que o homem possa pensar em Deus e querer se consertar, ele não pode fazer isso por ele mesmo. Ele necessita que essa transformação e esse conserto seja feito por outro. E que outro é esse? O próprio Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, estão entendendo até aqui? E quando voltamos ao texto lido, nós somos informados que até mesmo aqueles que andavam com Jesus não estavam livres dessa linguagem que domina o mundo governado pelo pecado. Não estavam livres do desejo de serem grandes, importantes e maiores. Nós vemos no texto bíblico os próprios discípulos de Jesus se aproximando dele e dizendo: Senhor, nós queremos te pedir uma coisa. E Jesus falou: o quê? Um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda. Isso era um desejo de que nós queremos ser
importantes. Nós queremos ser grandes. Nós queremos ser os maiorais. E esta é uma linguagem, irmãos, comum no mundo. No mundo que nós vivemos, todos querem ser o mais importante. Assista um programa esportivo e você vai ver essa linguagem. O que o pastor está dizendo aqui é dessa linguagem que está presente no mundo, né? Que linguagem é essa, pastor? O jogador fulano de tal concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo. O mundo promove esse tipo de coisa. O melhor jogador. Programa político, você ouvirá a menção do deputado que tem a maior influência entre os seguidores da internet. E até, pasmem, assiste um programa evangélico e você ouvirá o apelo para se realizar a maior marcha para Jesus. Essa é a linguagem que move o mundo. Infelizmente, como vemos no próprio texto, move até mesmo pessoas que estão perto de Jesus. Os próprios discípulos disseram: Senhor, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser grandes. E Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, né, como que numa conversa, e vamos voltar aqui ao texto, no capítulo 42, diz aqui o texto: mas Jesus, chamando-os para junto de si. É como se os discípulos estivessem um pouquinho distantes, e Jesus falou assim: vem cá, vem um pouquinho mais para perto. E disse-lhe: olha, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. E no verso 43 Jesus diz: mas entre vós, ele diz, não é assim. Pelo contrário, aí ele diz, não é assim, mas não é assim parecido, não. Não é assim, ao contrário. Pelo contrário, ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, tem que fazer o quê, meus irmãos? Será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, tem que ser o quê, meus irmãos? Servos de todos. Então nós vemos uma mensagem, uma linguagem que reverte a coisa que acontece no mundo. E nós que transitamos entre esses dois ambientes de mundo e fé, temos que conversar com pessoas que estão lá fora, assistimos programas de televisão, onde essa linguagem é tão viva lá fora. Nós temos que entender que isso no reino de Deus é diferente. E mais, é o contrário. Ao longo da minha caminhada, como cristão e pastor também, eu já vi muitas disputas, brigas, ambições, movendo pessoas dentro da igreja. Infelizmente, elas existem. Mas eu vejo Jesus fazendo a mesma coisa que fez aqui com os discípulos, ele faz ainda hoje. Ele chama os seus servos e diz: entre vocês, entre nós que estamos aqui, não pode ser assim. Posso ouvir um amém? Entre nós que somos servos de Deus, entre nós que somos filhos de Deus. Parece que os discípulos não prestaram atenção ao que Jesus havia dito antes. Que quando a gente vai ver o contexto aqui, no versos 32 a 34, só para que você possa entender o contexto, diz o seguinte: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e ele disse que o Filho do Homem seria o quê, meus irmãos?
será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias eles irão ressuscitar. Então nós podemos entender que esse texto, da forma que o evangelista Marcos coloca ele no texto, tinha conexão com o texto que nós estamos usando de base. Porque há uma conexão aqui no verso 35, diz: então se aproximaram dele Tiago e João. Então traz a ideia que depois que Jesus falou isso, que está no verso 32 ao verso 34, foi que os discípulos fizeram esse pedido. Mas parece que eles só gravaram a última frase. Qual é a última frase? Depois de 3 dias, ressuscitará entre os mortos. E aí os discípulos disseram: então vai ressuscitar, vai se tornar rei, vai se tornar poderoso. Opa! Só ouviram essa última frase. Os discípulos não prestaram atenção. Jesus falou que iria sofrer, Jesus falou que seria escarnecido, Jesus falou que iria morrer, mas eles só estavam pensando na glória que poderia vir depois de uma ressurreição. Especialmente na cabeça deles, o quê? A implantação do reino, que era uma visão escatológica bem conhecida no mundo judaico, porque eles esperavam o Messias que iria estabelecer um reino físico. Eles esperavam o Messias que estaria se tornando um rei para lutar contra Roma. Eles estavam esperando o Messias que iria se tornar rei para libertar o povo do jugo romano. E quando isso acontecesse, esses 2 discípulos disseram: um quer ficar à direita, outro quer ficar à esquerda, os 2 querem ficar ali junto a Jesus. Eles queriam a glória. Mas entenda, e o que Jesus fala, que a glória da vida cristã, meus irmãos, ela é tão diferente da glória que esse mundo deseja e prega. A glória da vida cristã não está no valor do ouro. A glória da vida cristã não está no brilho da prata. A glória da vida cristã não está no poder dos números. A maior igreja, o pastor mais influente, a denominação mais poderosa. A glória da vida cristã não está no poder dos números. A glória da vida cristã está em andarmos nas pisaduras do nosso Senhor e Rei, que é Jesus Cristo. Essa é a glória da vida cristã. É sermos como Jesus. É andarmos nas pisaduras que Ele andou. E Jesus mostrou de forma mais concreta qual é o caminho para sermos grandes e os primeiros no reino de Deus. Jesus falou: você quer ser grande? Você quer ser o primeiro? Você quer ter a glória? Tiago e João. Jesus falou: eu vou dar um caminho para vocês. E o caminho que Jesus propôs foi: seja servo de todos. Sirva a todos. E mais uma vez eu friso: o mundo não entende isso, irmãos. O mundo não entende isso. Os grandes deste mundo são servidos. Os grandes deste mundo são protegidos. Os grandes deste mundo são blindados. E no reino de Deus não é assim. No reino de Deus os grandes são pequenos. Os primeiros, na verdade, são os últimos. No reino de Deus, os grandes são aqueles que aprendem a serem pequenos, a serem servos, a serem mais de Deus. Em nossas reuniões pastorais, toda terça-feira, ao longo do ano, todos nós pastores da denominação da Igreja Cristã Nova Vida nos reunimos na nossa catedral, junto com os nossos bispos, especialmente o Bispo Walter. E Bispo Walter sempre nos traz uma mensagem a nós pastores, né? E ele costuma dizer que ele é pastor de pastores. Ele pastoreia os pastores, né?
E uma mensagem sempre recorrente que Bispo Walter traz para nós pastores é a seguinte, né? Nos lembrando que nós devemos combater a visão anticristã tão em moda nas igrejas dos nossos dias, onde os membros das igrejas querem ser tratados como clientes. Bispo Walter combate isso, dizendo que nós, pastores, não podemos nos render a esta visão tão anticristã, mas que infelizmente tem adentrado muitas igrejas, onde as pessoas entram na igreja com um pensamento: sou um cliente. O ar tem que funcionar perfeitamente, o chão tem que estar limpo perfeitamente. E tem uma luz queimada ali. O pastor não liga para isso. É a visão de cliente. E Bispo Walter nos cobra muito disso, nos ensinando isso. E nós devemos entender, irmãos, e eu concordo com ele, que todos nós aqui, a começar por mim, pelo Bispo Weber também, né, com a mesma visão, porque ouviu muito isso e também já ensinou muito isso, a começar por mim, ao membro mais novo desta igreja, todos nós somos chamados a sermos servos e servos de Deus, e servos uns dos outros. Ninguém deve entrar aqui com a cabeça de cliente, mas todos nós devemos entrar aqui com a cabeça de servos de Deus e servos uns dos outros. E a pergunta que eu faço para que você possa responder para si mesmo, é uma pergunta para você responder para si mesmo: com qual espírito você tem entrado neste lugar? Com o espírito de cliente ou o espírito de servo? Como pastor desta igreja, há pouco mais de um ano, como eu falei, eu constato, né, o que tenho observado na igreja nestes últimos anos. Quando eu falo isso, isso não é um problema só dessa igreja, é um problema que acontece em muitas igrejas. O quê? Muitas vezes gente boa, gente de Deus, que poderia ser usado por Deus tremendamente, mas que estão presos na mentalidade de que são clientes e não servos. Você que faz parte desta igreja como membro, entenda, você é um servo de Deus. E se Deus tem te dado talentos, capacidades, uma vez eu ouvi uma palestra em que me marcou muito, né? Em que às vezes pessoas tão capacitadas para tantas coisas que são feitas lá fora, às vezes chega na igreja e coloca tudo na gaveta, não querendo ser usados por Deus, não querendo que isso seja colocado à disposição de Deus. E eu digo aos irmãos, especialmente aos membros que estão aqui nesta noite: prepare-se. Um novo ano está por começar, e Deus quer usar mais gente neste lugar. Acho que tem muita gente que não ouviu o que eu falei. Vou falar de novo. Prepare-se. Um novo ano vai começar, e tem muita gente que Deus quer usar neste lugar. Muita gente. Para aqueles que já são usados, usar mais ainda. Alguém pode dizer: mas pastor, já sou tão usado. Usar mais ainda. Porque a Bíblia diz o quê? Que teve gente que ganhou 5 talentos, gente que ganhou 2 e gente que ganhou 1. Mas todos foram chamados o quê, meus irmãos? Para trabalhar. Para aqueles que estavam parados, entender que é tempo de voltar a colocar o avental e dizer: Senhor, eis-me aqui. Os irmãos sabem o que é o avental, né? Um dos símbolos da fé cristã é o avental, a toalha que Jesus botou para poder servir. E dizer: eis-me aqui, eu quero ser um servo de Deus. E no final do texto, vamos voltar ao texto, diz o verso 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Então Jesus disse: olha, o que eu estou pedindo a vocês, entenda que eu, como Deus, como o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, o Filho do Homem, eu vim a esta terra não para ser servido, mas eu vim para servir, e servir no mais alto nível de serviço, dando a minha própria vida em resgate para a vossa salvação. Então, no final do texto, Jesus mostra o que nós podemos chamar de o coração do Evangelho. O coração do Evangelho, que é uma mensagem que tem sido esquecida e corrompida nos nossos dias por um outro tipo de mensagem. A mensagem que ouvimos pregar muito nas igrejas hoje em dia é: venha para ser servido e desfrutar tudo do bom e do melhor. Mas o coração do Evangelho nos revela que o próprio Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. E Ele fez isso de uma forma única e especial, dando a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Então a mensagem do Evangelho, meus irmãos, quando bem compreendida e recebida no coração humano, o que essa mensagem nos faz? Nos humilha. Essa mensagem nos faz querer servir, e servir mais e mais a Deus e também aos nossos irmãos. Então quem compreende a mensagem do Evangelho não tem outro sentimento a não ser o sentimento de querer servir a Deus e querer servir também da melhor maneira possível aos irmãos. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela ofende o mundo. O mundo não aceita essa mensagem. O mundo se sente ofendido com esta mensagem, porque a linguagem, a cosmovisão que muda o mundo, que move o mundo é essa: eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser o mais importante, eu tenho que ser servido. E a mensagem do Evangelho, ela ofende o mundo. O homem sem Deus não quer servir, quer ser servido. O homem sem Deus não quer ser pequeno, mas quer ser grande. O homem sem Deus não quer ser dependente, mas poderoso, aquele que manda. Por isso que essa mensagem, para ser recebida, ela precisa encontrar um coração transformado. Por isso que a pessoa do mundo não entende o Evangelho. Só vai entender o Evangelho quando o seu coração é transformado, quando a sua mente é mudada, quando a direção da sua vida passa a ser uma direção para Deus. Porque se a direção é para nós mesmos, se a direção é para a nossa própria glória, o homem não entende a mensagem do Evangelho. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela precisa encontrar corações regenerados, transformados, transplantados por Deus. E esta é uma obra, meus irmãos, que somente o Espírito Santo pode fazer. É o Espírito Santo que faz, quebrantando, mostrando que esse homem não pode consertar a si mesmo. O homem não pode consertar a si mesmo. Depois o Espírito convence que esse homem precisa morrer para o pecado, e assim nascer de novo, sendo um novo homem, uma nova mulher, para viver para Deus, e aí sim começar a falar o idioma dos céus, a linguagem dos céus, ter o pensamento dos céus. E esse idioma dos céus não é outro a não ser o idioma do serviço, daquela pessoa que se coloca à disposição para fazer, para servir a Deus e para fazer com que outros possam se aproximar mais e mais do Senhor. E essa pessoa que é transformada no seu coração, ela começa fazendo isso aonde, pastor? Começa fazendo isso na sua própria casa, sendo um marido e um pai que quer trazer a sua família para Cristo, sendo uma pessoa que se envolve mais e mais na sua comunidade de fé, servindo aos irmãos e irmãs,
Numa igreja, meus irmãos, há tantas coisas que uma pessoa pode fazer, né? Aqui nessa própria igreja, todos os irmãos que estão aqui, irmãs, que são membros desta igreja, há tanta coisa que os irmãos podem fazer. O que, por exemplo, pastor? O que eu posso fazer? Você pode ser um obreiro da igreja. O que é um obreiro da igreja, pastor? Esses irmãos que estão ajudando aqui a receber as ofertas. É aquele irmão que quando você chega está lá na porta para te apertar a mão, te dar um abraço. É aquele irmão que quando você vai estacionar o teu carro, ele te ajuda a você entrar, você sair. É aquele irmão que está aqui servindo. É um obreiro, um diácono da igreja, os obreiros. Você pode ser um trabalhador da EBD. Você viu, quando acabou o culto, quando acabou o louvor, as crianças subiram lá, e as crianças estão aonde? Estão em salas, porque tem irmãos e irmãs que estão lá, dando assistência, dando o ensinamento. Então você pode ser um professor da EBD, você pode se envolver na cantina da igreja. Quem gosta de chegar lá na cantina e saber, o que vai ter hoje lá? Vai ter um lanchinho. Mas você vai encontrar um lanchinho lá por quê? Porque teve gente que foi colocada para preparar, servir, preparar. Ou você pode sair para poder, alguns sábados do mês, sair para evangelizar as pessoas que estão na rua, aqui no bairro, no trabalho de evangelismo. Você pode fazer parte do louvor. Você que canta bem, tem tanta gente que canta bem, fica escondendo aí. Tem gente que sabe, às vezes, tocar um instrumento, Então, pode fazer parte do louvor, pode ajudar na mídia. Então, todas as igrejas, irmãos, tem tanta coisa que pode se fazer. Mas isso tudo começa onde? Começa quando a pessoa entende que foi chamada para servir, para ser um servo. E quando nós nos envolvemos com estas coisas, em querer servir a Deus, ouça isso que o pastor vai falar. Quando nós começamos a nos envolver com essas coisas, nós vamos deixando a mentalidade do mundo para trás, a linguagem do mundo para trás, a forma de pensar do mundo para trás. Que forma é essa, pastor? A forma de querer ser grande, querer ser importante. E nós vamos abraçando cada vez mais a mentalidade de Cristo. Eu quero servir, eu quero ser um pequeno entre os irmãos. Amém, meus irmãos? Mas esta mentalidade só pode ser alcançada por aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram novas criaturas, por aqueles que já ouviram o chamado do Espírito Santo dizendo: vinde a mim, e eu vos farei um novo homem, uma nova mulher, para me servir e para me honrar. Quem já ouviu esse chamado do Espírito Santo? É o Espírito dizendo: vem me servir, vem, eu quero te usar, vem, eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. E aqueles que ouviram este chamado e responderam esse chamado dizendo: eis-me aqui, não pode se esquecer disso. Não podem deixar morrer esse primeiro amor. E às vezes a gente vê isso, pessoas que ouviram esse chamado de Deus, mas abandonaram, deixaram de se envolver, deixaram de trabalhar para Deus. E quanto mais e mais perto ficamos de Cristo, meus irmãos, mais vamos nos parecendo com Ele, mais da sua vida vai aparecendo em nós. E nós podemos aqui dizer o que Cristo foi. Quem pode me ajudar a dizer as qualificações ou virtudes de Cristo? Quem pode me ajudar? Eu vou começar dizendo: Cristo foi humilde. Quem concorda com o pastor que Cristo foi humilde? Cristo foi manso? Fale uma também você. Foi, Marlene? Quem pode me dizer mais uma aí? Cristo foi o quê? Foi amoroso? Humilde? Foi santo? Foi santo? Foi misericordioso? Foi perdoador?
Nós somos servos dele. E sendo servos dele, nós precisamos ser cada vez mais igual a ele. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? E eu pergunto, você quer ser servo de Cristo ou quem quer ser servo de Cristo? Então quem quer ser servo de Cristo tem um espelho para olhar. É o meu Senhor. E ele disse, eu vim para servir. Eu vim para, e quem quiser me seguir, é esse o caminho. Esqueçam a linguagem do mundo, esqueçam a mentalidade do mundo. Ser grande, ser importante, ser o que tem a palavra final, esqueçam isso. Precisamos começar a imitar o Senhor, no caminho de servos, no caminho de instrumentos nas mãos do Senhor. Nas últimas décadas, meus irmãos, a mensagem dos púlpitos tem sofrido uma mudança. Quem já está na igreja há muito tempo como eu, ano que vem faço 40 anos que estou dentro da igreja, eu vejo claramente as mensagens sendo mudadas nos púlpitos da igreja. As pessoas estão sendo chamadas, para serem servidas. Essa é a grande mensagem do Evangelho que está em muitas igrejas hoje. Eu vi um dia desse uma propaganda de um livro evangélico, eu até achei estranho a propaganda, dizendo assim, o Espírito Santo se adapta às tuas necessidades. Eu falei, meu Deus, isso está errado. Mas é um livro de uma editora até grande no mundo evangélico. Mas é por que isso? É porque realmente as pessoas querem um Deus que se adapte às nossas necessidades. A mensagem do Evangelho que eu conheço é outra. A mensagem do Evangelho que eu conheço é: venha para servir ao Senhor. Venha para se tornar servo. Então devemos nos lembrar, meus irmãos, que diante de Deus não existe pastor, bispo, padre, papa, presbítero, diácono. Diante de Deus só tem um termo que ele conhece: Moisés, meu servo; Samuel, meu servo; Elias, meu servo. Porque diante de Deus todos nós somos servos. E esta, meus irmãos, é e sempre será a glória da vida cristã: sermos servos de Deus. Qualquer coisa que alguém queira de diferente disso está errando qual é a glória que a vida cristã possa nos trazer. A glória da vida cristã sempre será essa: sermos servos e servos de Deus. E eu pergunto, quem quer essa glória? Essa é a glória que eu quero. A glória de ser um servo de Deus, um pequeno servo de Deus. E você que deseja a mesma coisa, se coloque de pé comigo. Vamos orar e vamos pedir isso a Deus. Que Deus quebrante o nosso coração cada dia, que nosso desejo seja esse: querer servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Servir ao Senhor, servir ao povo do Senhor, servir a igreja do Senhor, servir nossos irmãos e irmãs. E você que deseja isso, comece a orar neste momento. Peça a Deus que nos livre, me livre desse pensamento que governa o mundo, que rege o mundo. Esse desejo por ser grande, esse desejo por ser importante, esse desejo por ser famoso, que move o mundo. Esse desejo não tem que ser o nosso, não é. O Senhor Jesus disse: entre vós não é assim, nunca será assim. Na igreja de Deus, no povo de Deus, nunca será assim. Aquele que quiser ser grande, seja pequeno. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser importante, se humilhe. Esse é o pensamento
que domina o coração de um servo e de uma serva do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa vir nesta noite. Senhor, através desta palavra, nos relembra isso, que muitas vezes esquecemos, que muitas vezes estamos ouvindo tanto a pregação deste mundo, ó Deus, querendo promover pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas grandes, e queremos, às vezes até pensamos que isso tem que acontecer na igreja. E aqui, Senhor, o nosso pensamento tem que ser diferente. Somos chamados a servir, somos chamados a colocar o avental, a toalha, lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros, para que a glória não seja nossa, a glória seja do Senhor. Por isso eu oro nesta noite, Pai, que esta palavra venha despertar toda a tua igreja, para que toda a tua igreja tenha esse pensamento corrigido nesta noite, de que entre nós não é assim. Entre nós o que domina é o pensamento do Senhor, é a tua palavra, é o teu Espírito dominando as nossas vidas. Por isso, meu Deus, que o Senhor possa fazer com que cada irmão e irmã, cada amigo que está aqui nesta noite, saia daqui nesta noite com esta firme resolução: eu quero ser um servo de Deus, eu quero ser uma serva de Deus, que honre, que glorifique e que exalte o Senhor. Livra-nos, Senhor, desta dominação de pensamento que governa o mundo, e nos leva mais para perto de Ti, como o Senhor fez com os discípulos. Eles fizeram esse pedido totalmente errado, mas a Tua palavra diz que o Senhor os chamou para junto de Si. E nesta noite nós estamos sendo chamados para junto de Si. Estamos ouvindo do Senhor: entre vós não é assim. Que possamos sair daqui nesta noite, Pai, com esta resolução de servir o Senhor, de sermos servos. E se há entre nós pessoas que foram servos mais ativos e deixaram de ser, que voltem a ser servos ativos do Senhor. Pessoas que foram usadas por Ti, pararam de ser usadas, que essas pessoas entendam, foram chamadas para Te servir, Pai. E se foram colocadas nesta comunidade de fé, que esse seja o desejo: servir, seja, ó Deus, na escola bíblica dominical, servir, ó Deus, na cantina, servir como obreiro, servir na equipe de louvor, servir, meu Pai. Que esse seja o sentimento de todos nós, para que no final a glória seja Tua, somente Tua, meu Deus, no nome santo do Senhor. E aqueles que desejam isso, dê glória a Deus e diga: Senhor, me usa, eu quero Te servir. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Você compreendeu a palavra? E que cada um daqui saia nessa noite com um avental. Spurgeon, numa das suas pregações, ele disse o seguinte: que o avental de Cristo brilha mais do que a púrpura de César. E é verdade. Servir a Deus é mais importante do que qualquer glória que esse mundo possa nos oferecer. Então que a nossa glória seja essa. A glória da vida cristã é essa: servir a Cristo. Que você possa querer mais disso. Eu vou fazer a oração final. E como eu falei na pregação, irmãos que estão servindo na cantina estão ali, prepararam um lanche para que você possa ser servido. Olha que coisa maravilhosa. Servos que estão servindo aos irmãos, servos que servem uns aos outros. Então depois você dê um pulo lá. Levante as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, Te damos graças, ó Deus, por esta obra maravilhosa que o Senhor tem feito na nossa vida.
nos fazendo cada vez mais fugir da mentalidade, da linguagem, da cosmovisão que domina este mundo, e nos trazendo cada vez mais para perto de Ti, Senhor, da linguagem que domina o reino, do pensamento que domina o reino, da visão que vem do reino do Senhor. Por isso, meu Deus, que cada um dos Teus filhos possa querer mais e mais Te servir para a glória e para o louvor do Teu nome. Senhor, se temos chegado ao final desta reunião, leva-nos agora, que o Teu amor, que a graça de Jesus e a obra constante do Espírito seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida do